Como que a agricultura de precisão hoje, ela tem que ver essa questão dessa inibição desses micronutrientes que você citou aí de forma excepcional, né? Como o boro, cobre, zinco vão influenciar na planta, porque a agricultura de precisão é uma ferramenta importante, mas se a gente não olhar essa reposição desses micronutrientes de forma adequada, e você nos disse, não é de uma hora para outra que se corrige o micronutriente, né, Fernando? O grande problema que tem é que tu pegar as grandes empresas de agricultura de precisão, elas fazem um mapa de correção de solo, de potassagem, fosfatagem, e algumas colocam até enxofre, mas elas quase nada, e o pessoal lá dentro, não é que eles não tenham boa fé ou nada assim, muitas vezes não estão capacitados para fazer a recomendação de micros, muitas vezes nem sabem. Eu vi empresas de agricultura de precisão usar tabela de verificação de micro de 1987. Era do tempo que o arco-íris era em preto e branco, ainda é muito antigo, eu sempre digo, era muito velha aquelas informações que tem lá. Então, outra coisa, os níveis que tem. Eu tenho esse dado, posso ter que conversar com você, de ver cada planta de algodão, ver o que ela estoca. Eu tenho isso, tanto no foliar como no caroço para ver lá. E cada variedade funciona um pouquinho diferente da outra. As detentoras, Rogério, tinha que passar isso, fazer pesquisa. Essa minha variedade é mais responsiva a potássio, mais a cobre, mais a manganês. Essa é menos responsiva, essa precisa mais ou menos, não se tem isso. E na própria agronomia falta isso aí. E a P é o seguinte... O que eles basearam? Fazer calagem, fosfatagem, e aí você põe calcário, e o que acontece com o boro? É interessante, o boro é o elemento que a planta absorve sem carga elétrica. Neutro. Neutro, em pH 0, H0, e ele entra pela raiz passivamente pelas aquaporinas, a planta absorve a água, leva para cima. Boro e silício a planta absorve sem carga elétrica, são os dois elementos, tem aquaporina específica, depois eu posso te passar a informação específica, então tem que subir água. Se uma planta tem problema de fechar os estômatos muito cedo, ou se o onde ela leva pouca água, leva pouco boro, então tem que ter boro. Além quando tu põe o calcário, o que acontece? Você leva o pH, não é isso? O boro de carga H3BO3 cria carga, fica H4BO4 tá com uma hidroxila. O alumínio que está sendo utilizado começa a prender teu boro e não deixar aquelas coisas. Então, além dele criar carga e não entrar, o alumínio prende o boro para a planta, então baixa o boro ainda mais. E é o primeiro elemento. Então, se fazem calagem bonitinho que tem lá. E outro detalhe, se você não tem boro suficiente, você tem o primeiro elemento. E por que ele é o primeiro elemento? É bom interessante, sim. A planta tem o DNA lá, tem tudo escrito e tem que replicar para o RNA. Entendeu, Rogério? Pegar aqui e copiar. O DNA tem 2 fileiras de base pura e pirimídica, o RNA tem uma. Só que o DNA para o RNA ele troca a timina pelo uracil, para se diferenciar. Então, tudo que tiver uracil é DNA e tudo que é timina é DNA. Quando ele faz isso, ele vai executar os processos que a planta faz. Todos os processos são feitos por ordem, genética. Agora é o seguinte, para sintetizar uracil precisa boro. Então, se ele não tem boro, não faz a chave para executar o processo. Não faz o RNA. Não faz RNA. E aí não executa os processos. Então, esse é o grande problema seguinte. E o primeiro problema que ele vai dar é hormonal. Não sintetiza os hormônios de crescimento e não muda a planta, não muda aquela parte vegetativa. Então, isso é importantíssimo. Então, o estômago tem que estar aberto, tem que estar passando água pelos xilemas para que o boro seja transportado. E a calagem diminui a disponibilidade. E se eu colocar o boro foliar? Vamos lá, vamos fazer foliar. Não, tudo bem, é o seguinte. A planta, ele pega, o boro entra sem carga, tá vendo? Pela água. Quando ele entra na célula, ele cria a carga e vai para a parede celular. Então, o boro não transloca em plantas. Então, sempre onde o solo vai lá. Só a planta que transloca o boro é quem produz polióis, que é maçã, pêssego, ameixa. As plantas de folha caduca que tem que reciclar o boro. As plantas anuais, não. Se eu colocar boro foliar, ele vai cair naquela folha, vai entrar na célula, mas não vai não vai atender o resto. Agora, o que vai ajudar do foliar não é o boro que cai na folha, é o que traz essas folhas, cai no solo e entra e sobe pelas raízes. Então, grande parte da adubação foliar que você faz é o ganho que você tem, é o que não caiu na folha, cai no chão e entra e vai em outro processo lá. Olha, entendeu? Agora, semente, você trabalha com semente. Sim. Era a minha próxima pergunta. Tem um trabalho do Recarce em 1975. Recarce, eu tenho esse trabalhinho, onde ele analisou os níveis de boro numa semente de soja.
Na época, claro que hoje são valores maiores, quando tinha acima de 25 miligramas por quilograma de semente, a semente estava bem formada. De 15 para cima, a planta germinava bem, mas as plântulas eram mal formadas. Então, se você tiver nível de boro baixo, você pode ter germinação em vigor bom, mas plantas mal formadas e expõe mais, piora a genética dela de potencial. Só isso que se tem. Então, sementeiro, isso é bom para os teus clientes. Sementeiro tinha que botar assim, aqui nessa propriedade não se esquece de colocar bora. Tinha que estar na placa da entrada aqui, da propriedade para colocar lá. Então, cara, dos outros, eu estou falando do primeiro elemento que tem.